Olá, eu sou Ed Van Feu, bem-vindo ao Livros com Bolo. Estamos lendo Crônicas de Limiar, volume 1, O Necromante, capítulo 23, Consertando Coisas Quebradas. Estavam há 7 dias naquela estranha prisão assistida imposta pelo patriarca, tempo bastante para estabelecerem uma rotina ou se sentirem fatigados com a situação. Os dias passaram em seu ritmo moroso, mas nenhum deles pareceu se perturbar por isso. Sempre havia algo para fazer e um dia ocupado com feitos de boa vontade nunca é moroso ou tedioso. Havia risos e, de vez em quando, alguma discussão. Afinal, pontos de vista não eram sempre os mesmos. Dirk passava longas horas em meditação. Ia para o bosque, para o alto da colina, ou simplesmente sentava-se no banco na frente da casa, mais um feito de Peter Paul e Romano com os restos da banheira. Quando alguém lhe dirigia a palavra, ele sorria e dizia que estava tudo bem. E, em silêncio, ele observava a vida acontecer à sua volta. Havia coisas que ele não dizia. Ele sabia que Romano e Vanna certamente suspeitavam disso, mas tinha certeza de que eles não tinham ideia das coisas não ditas. Quando o dia e a noite assumiram o ritmo normal novamente para ele, e o descanso e a alimentação finalmente o ajudaram a se recuperar do desgaste, todas as lembranças lhe vieram. E como se já não fosse terrível conviver com as lembranças do que Balzu fizera, também tinha que aprender a conviver com a lembrança de tudo que Balzu fizera a ele. Ter um Deus em seu corpo, sem sua vontade, é uma sensação horrível. Não importa se é um Deus. No momento em que Balzu o possuiu, sentiu-se paralisado, preso, e via pelos olhos do monstro o estrago que ele fazia. Cada tentativa de tentar recuperar o poder lhe consumia todas as forças, e em alguns segundos era novamente jogado na escuridão, e dessa vez com uma divindade muito irritada com sua anarquia. Balzu podia torturá-lo, e o fez. Mas o que mais o assustava era saber que Balzu tinha acesso a todas as suas memórias e sentimentos. E Balzu desfolhava seu coração, camada por camada, rasgando-o com suas garras, em busca de seus sentimentos mais profundos, apenas para usá-los contra ele. A dor que sentia não era nada quando se sentia desnudado e via as intenções malignas do Deus. Balzu lhe contava o que ia fazer com os amigos, com os inocentes, com tudo que ele mais amava. Quando se encontrou com Isabelle, Dirk já não tinha poder sobre seu próprio corpo. Foi Balzu quem beijou Isabelle, embora ele tivesse sentido o gosto morno do beijo dela. Temeu pelo pior. Temeu que Balzu a machucasse. Mas, de repente, Balzu simplesmente se afastou. Olhou para ela como se tivesse visto algo curioso. Então, disse-lhe que voltaria em outra hora. Por mais que Isabelle lhe perguntasse o problema, ele nunca respondeu. Mas Dirk sabia, porque Balzu lhe contara. Isabelle era uma boa moça, porém, assim que a beijou, viu sua vida, seu caráter, o tempo que vivera e o tempo que lhe restava. E então viu que Isabelle era uma boa moça, mas não era material para a realeza. Faltava-lhe a chama, o fogo, o inesperado, aquele elemento raro que poderia levá-la aonde ela quisesse. Isabelle não tinha isso e não iria a lugar nenhum. Nascer ali e, se nada mudasse seu destino, ali morreria. Compreendo por que ia deixá-la, murmurou Balzu com sua voz rouca, enquanto se afastavam da igreja a cavalo. Eu também a teria deixado. Bom, eu a deixei. Poderia tê-la matado, mas isso só atrairia uma atenção prematura para minha presença. Melhor deixá-la com o coração partido, então. Balzu lhe explicou o que procurava. Para sair e reinar sobre a terra, precisava de um herdeiro em seus domínios no reino inferior. Balzu não era o deus de todo o reino inferior, apenas de uma parte cada vez menor, desde que seu culto foi proibido. Se ausentasse por muito tempo, certamente iria perder o que lhe sobrara para outros deuses do submundo. Por isso, ele precisava de um herdeiro, e para ter um herdeiro, ele precisava de uma rainha. O deus tinha lá suas exigências. O deus tinha lá suas exigências, mas também tinha pouco tempo. Não podia sair por aí escolhendo a mulher ideal, especialmente quando eram todas tão parecidas ao seu ver. Então, ele usava o que Dirk sabia. Foi até Isabelle, mas se decepcionou.
Foi quando Balzu percebeu que havia outro sentimento naquele coração. Ainda bem que temos outra opção, não? Sim, a guerreira tinha o fogo, a chama, aquela coisa rara que a fazia diferente. Se bem trabalhada, poderia transformá-la num verdadeiro demônio, e isso agradava a Balzu. Mães costumam fazer qualquer coisa pelas suas crias. Quando ela tivesse o bebê, faria tudo para protegê-lo e mantê-lo a salvo no trono. Era perfeito. Um vento sacudiu os cabelos dele, levando-os para lá e para cá. Ao longe, Romano, Vanna e Peter Paul treinavam uma nova manobra para a luta com o escudo. Peter parecia inseguro, mas assim que tomou as primeiras pancadas de Romano, aprendeu a ser mais ofensivo. O vento brincava com os cabelos deles também. Foi quando sentiu uma presença ao seu lado. Virou-se e viu Hit com uma caneca de vinho. Não o conhecia muito bem, mas começava a achar que aquele rapaz realmente bebia demais. No lugar de onde eu vim, eu não sou ninguém, disse Hit, sem tirar os olhos do pequeno grupo ao longe, treinando na relva que mudava suavemente de cor com o movimento do vento. Ninguém sentiu a minha falta quando eu parti. Ninguém saberia se eu morresse. Então, ele tomou um gole do vinho. Virou-se para Dirk, os olhos escuros desfazendo o sorriso que ele sempre trazia no rosto. Seus amigos nunca desistiram de você. Ficaram contra o patriarca, enfrentaram o Deus dos infernos e o sacerdote dos mortos. Eu daria qualquer coisa para ter amigos assim. Você já tem. Então, vê se não desperdiça. E deixou Dirk novamente sozinho, caminhando de encontro ao pequeno grupo que agora ria de alguma coisa que Peter falara ou fizera. Dirk o acompanhou com os olhos. Havia ao menos 4 dias em que ele se sentava em silêncio e se mantinha distante. Já tentara falar com suas divindades, já tentara uma conexão divina, e tudo falhara. Continuava se sentindo terrivelmente mal por tudo o que aconteceu. Porém, Hit tinha toda a razão. Se ele continuasse carregando esse fardo, esse peso também estaria sobre Romano, Gruff e Vanna. Não sabia como olhar para eles de novo, cada vez que pensava no que acontecera e no que poderia ter acontecido se ele não tivesse sido detido. Mas isso era um problema que ele teria que resolver. Levantou-se e caminhou até o bosque. A tarde estava iluminada por um sol dourado e gostoso, e somente ele não sentia as cores do lugar. Foi até a beirada do lago, que refletiu o sol em milhares de pontos de luz em movimento. Respirou fundo e fechou os olhos. Ficou assim por alguns minutos. Quando os abriu, sabia exatamente o que tinha que fazer. Estavam na cozinha, todos reunidos em volta de um bolo recém-saído do forno a lenha. O cheiro de bolo encheu a casa e se misturou no ar com as palavras e conversas. Eu sinto falta de dar as aulas, dizia Vanna. Eu não, disse Gruff, pegando um pedaço de bolo para si mesma. Eu não sinto tanta falta de dar aulas, mas logo vou sentir falta do dinheiro, completou Romano, enchendo a boca com um pedaço. Joabe, você não acha que poderia falar com o patriarca? Perguntou Peter Paul. Já se passou uma semana. Se o patriarca quisesse falar com qualquer um de nós, já teria mandado alguém, respondeu Joabe. E se ele esqueceu? Perguntou Hit. O patriarca não esquece as coisas, ralhou Joabe. O som de cascos de cavalo se aproximando fez com que se calassem. Foram até a porta, já que não costumavam receber visitas. Ficaram surpresos ao ver Dirk chegando em Voael, sua égua cor de palha. Ele desceu, parecendo animado. Você saiu? Perguntou Joabe. Saí, respondeu ele. Fui falar com o patriarca. Eles arregalaram os olhos, preocupados com o resultado dessa conversa. Mas Dirk sorriu, como há muito tempo não fazia, e deu a boa notícia em potencial. Ele quer nos ver amanhã pela manhã, disse. Por quê? Por que ele quer nos ver? Perguntou Gruff, cada vez mais apavorada. Ele já nos viu antes, já sabe como nós somos. Por que ele quer nos ver? Calma, Gruff. Dirk desfez o sorriso, mas manteve o semblante tranquilo. Eu fui conversar com ele sobre o que Balzu fez. Sobre como vocês me ajudaram e como provavelmente salvaram a cidade ao antecipar o plano de Algol. Enfim, eu lhe pedi que reconsiderasse a nossa suspensão. Ele ficou em silêncio, como se isso fosse tudo o que ele tinha a dizer. E aí? Perguntou Hit. Ele vai pensar e quer nos ver amanhã pela manhã. Bom, pode ser uma boa coisa, disse Vanna. Romano concordou com a cabeça. Sim, pode ser uma boa coisa.
No dia seguinte, chegaram ansiosos à Torre da Justiça. Foi André quem os guiou novamente até a sala do patriarca. Entraram e se enfileiraram como se aguardassem uma sentença. O patriarca terminou de escrever em um grande livro e então se levantou. Chamou Joabe, que ficou ao lado dele. Noviça Joabe, disse ele com sua voz imponente, presenciou alguma atividade suspeita durante esses dias? Não, senhor, respondeu ela prontamente. A morena ali é muito irritante. Eu pensei várias vezes em matar a elfa, mas ser irritante, infelizmente, não é crime. Fora isso, não tenho nada a dizer contra essas pessoas. O patriarca anuiu com a cabeça, olhando novamente para o grupo em silêncio. Quanto às aulas que davam, tornou ele, alguém se machucou por lá? Nesse momento, suaram frio. A tensão era evidente e Grufo já se imaginava entrando em ruínas para ganhar o dinheiro do almoço de novo. Joabe olhou para eles e novamente para o patriarca, os olhos esverdeados impassíveis. Houve um caso, senhor, respondeu ela. Foi o único caso de ferimento grave e aconteceu durante a possessão de Balzu. E eles estão dando total atenção ao rapaz ferido, o que é mais do que eu posso dizer sobre o capitão Antares. O patriarca então se recostou na mesa, de madeira escura, e cruzou os braços. A crise que assolou Limiar poderia ter feito centenas de mortos, disse ele. Teríamos que aumentar a área do cemitério. Aqui no centro, sabemos como o levante foi detido. Nas áreas mais afastadas, porém, só soubemos depois. São propriedades rurais, algumas com pequenos cemitérios perto de suas casas. Soubemos então que os filhos dessas famílias defenderam seu lar e somente por isso não tivemos perdas. Esses jovens vieram até mim ontem à tarde pedir que eu reabrisse o campo. O patriarca fez uma pausa, observando-os. Tenham cuidado, são crianças. Podem voltar a ensinar novos guerreiros. Eles respiraram aliviados e começaram a agradecer, mas Adamei os impediu. Não me agradeçam ainda estão sob vigilância. Joabe continuará com vocês até que eu tenha certeza de que não são perigosos. Avisarei se a situação mudar. E foi assim que saíram da sala do patriarca, o coração pronto para pular e comemorar. E quando saíram, foi exatamente o que fizeram. O patriarca os ouviu de dentro da sala, claro, e apenas sorriu, voltando aos seus afazeres. A taberna incandescente era o lugar para comemorarem, e foi lá que pediram galetos, cerveja e hidromel. Ergueram as canecas em um brinde, primeiro ao patriarca e sua compreensão infinita, e a seguir a Dirk e sua intervenção divina. O rapaz sorriu e tomou a cerveja, aceitando os cumprimentos. Levantou-se e avisou a todos. O campo de treinamento Raioner está reaberto. Uma rodada para todos, por minha conta. A taberna inteira comemorou, e assim a notícia começou a se espalhar. No dia seguinte, logo pela manhã, alunos antigos e muitos novatos já estavam às portas da casa, esperando seus professores. Vanna coçou a cabeça. Nossa, quanta gente! Não vamos dar conta disso tudo, reclamou Gruf. Vamos sim, se tivermos mais instrutores, respondeu Romano. Conversaram rapidamente com Hit e Peter Paul, que aceitaram imediatamente a proposta de trabalho, e assim começaram uma nova fase do campo, com novos instrutores e novas técnicas de combate. Lá pelo meio da tarde, Joabe passou com uma caneca de chá por dois garotos magros como caniços, se digladiando de maneira desengonçada. — O que estão fazendo, idiotas? Perguntou ela. Os garotos a olharam confusos. Treinando a manobra de Peter Paul. Por que não estão treinando com ele? Tornou ela. Os meninos apontaram para o grande número de garotos que cercava Peter Paul. Eram todos maiores do que eles. Não tem espaço para nós, disseram eles. Joabe terminou seu chá, pensando se realmente queria fazer aquilo. Então, deixou a caneca em um canto e começou a endireitar aquelas crianças. Em meia hora, todas as crianças menores estavam à volta dela. Dirk não quis voltar a ensinar. A experiência com Vincent tinha sido terrível demais, tanto para ele quanto para os alunos. Sempre que ele passava, sentia que os meninos congelavam e cochichavam sobre ele ter aleijado um deles. Por isso, ele preferia acompanhar tudo de longe. Quando o dia estava terminando, com o sol se despedindo por trás da casa em sua elipse perfeita, Dirk foi até Vanna. — Pode ir comigo até a casa de Vincent? Vanna estranhou o pedido, mas concordou. Aproveitou para levar uma cesta de alimentos e algum dinheiro. Ante o olhar curioso dele, ela explicou que eles estavam ajudando no sustento da família desde o que aconteceu. Montaram em seus cavalos e partiram, o sol cobrindo de dourado seus rostos e suas sombras se esticando ao longe.
Muito obrigada e até a próxima!